Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias animadas mais icônicas já criadas. Um filme que virou os contos de fadas de cabeça para baixo e nos apresentou um herói que jamais esperávamos. Preparem-se para entrar em um mundo de ogros, burros falantes, criaturas mágicas e uma história que prova que a beleza não é o que parece. Este é Shrek. Shrek, 2001, é uma animada comédia de fantasia que vira de cabeça para baixo as histórias tradicionais de contos de fadas de uma maneira divertida e inesperada. O filme é dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson e é livremente inspirado no livro infantil Shrek, de William Steig. Conta com um elenco de dublagem de peso, incluindo Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e John Lithgow, cada um trazendo uma energia e um humor únicos para seus personagens. Frustrado e querendo sua casa de volta, Shrek decide confrontar Farquaad. Ao longo do caminho, ele é inesperadamente acompanhado por um burro falante e excessivamente amigável, que rapidamente se torna seu improvável companheiro. O burro nunca para de falar, o que irrita Shrek a princípio, mas aos poucos, a estranha amizade entre eles começa a florescer. Para recuperar seu pântano, Shrek recebe uma proposta de Lord Farquaad. O acordo é simples, mas perigoso. Shrek deve resgatar a princesa Fiona, que está aprisionada em uma torre distante, guardada por um dragão feroz. Em troca, Farquaad removerá todas as criaturas de contos de fadas do pântano de Shrek e restaurará sua vida pacífica. Relutantemente, Shrek aceita, e o que se segue é uma jornada de aventura repleta de humor, perigo, amizades inesperadas e descobertas. Ao longo do caminho, Shrek começa a perceber que as pessoas nem sempre são o que os contos de fadas fazem parecer, e que até mesmo um ogro pode ter um coração que vale a pena compreender. O que começa como uma missão para recuperar seu pântano, transforma-se aos poucos em algo muito maior. Uma história sobre aceitação, identidade e sobre encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Após a aquisição dos direitos do livro de William Steig em 1991, a ideia de levar Shrek para as telonas começou a tomar forma lentamente em Hollywood. A princípio, Steven Spielberg planejava desenvolvê-lo como um filme de animação tradicional, mantendo-se mais próximo do estilo clássico das animações de contos de fadas. No entanto, à medida que o projeto evoluía, o produtor John H. Williams o incentivou a levá-lo para a recém-formada DreamWorks Pictures, em 1994. Essa decisão mudaria completamente o futuro do filme. Assim que a DreamWorks adquiriu os direitos de Spielberg, Jeffrey Katzenberg uniu forças a John H. Williams e Aaron Warner para desenvolver oficialmente Shrek em 1995. A partir desse momento, o projeto começou a crescer, tornando-se algo muito maior do que uma simples adaptação. Estava se transformando em uma releitura ousada e bem-humorada dos contos de fadas tradicionais. Durante as fases iniciais de desenvolvimento, o comediante Chris Farley foi escolhido para dar voz ao personagem principal, Shrek. Ele gravou grande parte dos diálogos e ajudou a moldar a personalidade do personagem. Contudo, a tragédia se abateu em 1997, quando Chris Farley faleceu antes de conseguir completar o trabalho no papel. Após sua morte, Mike Myers foi contratado para substituí-lo. Myers reformulou completamente a voz do personagem, conferindo a Shrek um sotaque escocês inconfundível, que se tornaria um dos elementos mais icônicos da identidade do personagem. Inicialmente, o estúdio também cogitou produzir o filme utilizando a tecnologia de captura de movimentos. No entanto, após os testes preliminares não corresponderem às expectativas, a ideia foi abandonada. Em vez disso, a DreamWorks firmou uma parceria com a Pacific Data Images, que ajudou a dar vida ao mundo de Shrek por meio de uma animação totalmente gerada por computador. À medida que o filme se desenvolvia, tornou-se também conhecido por seu humor inteligente e sua sátira. Shrek zomba de forma lúdica
e reimagina as histórias tradicionais de contos de fadas, especialmente as versões polidas e idealizadas frequentemente vistas nos filmes de animação da Disney. Em vez de príncipes perfeitos e finais previsíveis, o filme apresenta uma versão da fantasia que é desajeitada, engraçada e mais humana, na qual até mesmo um ogro pode ser o herói. Shrek teve um lançamento grandioso e amplamente celebrado em 2001, consolidando seu lugar não apenas como um filme de animação popular, mas como um marco cultural importante na história do cinema. O filme estreou oficialmente no Mann Village Theatre, em Westwood, no dia 22 de abril de 2001, sendo apresentado ao público em meio a grande expectativa e curiosidade. Pouco depois, foi também exibido no prestigioso Festival de Cinema de Cannes de 2001. Lá, Shrek alcançou uma honraria rara. Competiu pela Palma de Ouro, o prêmio máximo do festival. Esse foi um marco significativo, pois o filme se tornou a primeira animação, desde The Missing Link, 1980, a ser incluída na competição principal do festival, demonstrando que a animação estava sendo levada a sério no cenário global como uma forma de alta arte e narrativa. Após sua participação nos festivais, Shrek foi lançado oficialmente nos cinemas de todos os Estados Unidos pela DreamWorks Pictures, em 18 de maio de 2001. Assim que chegou ao público mundial, o filme tornou-se rapidamente um enorme sucesso comercial. Arrecadou mais de 492 milhões de dólares globalmente, tornando-se a quarta maior bilheteria daquele ano. A crítica reagiu de forma muito positiva ao filme. Foram elogiados seu estilo de animação inovador, as fortes atuações vocais do elenco, a trilha sonora memorável e, especialmente, seu roteiro inteligente e seu humor. Um dos aspectos mais apreciados foi a maneira como o filme conseguiu entreter simultaneamente tanto crianças quanto adultos, oferecendo piadas com múltiplas camadas e uma narrativa que funcionava em diversos níveis. O sucesso de Shrek não foi apenas financeiro e popular, mas também de crítica. O filme foi eleito um dos 10 melhores filmes de 2001 pelo American Film Institute, tornando-se a primeira animação na história a receber tal reconhecimento. Conquistou também diversos prêmios importantes, incluindo o BAFTA de melhor roteiro adaptado. Mais notavelmente, o filme fez história ao conquistar o primeiríssimo Oscar de melhor longa-metragem de animação, estabelecendo a animação como uma categoria séria e respeitada nas grandes premiações cinematográficas. No fim das contas, Shrek foi mais do que apenas um filme de sucesso. Tornou-se um marco na história da animação, transformando a maneira como os contos de fadas podiam ser narrados e como os filmes de animação eram vistos em todo o mundo. O sucesso estrondoso de Shrek fez mais do que apenas gerar lucros ou ganhar prêmios. Alterou completamente o equilíbrio da indústria da animação em Hollywood. Antes de Shrek, a Pixar era amplamente vista como a força dominante nos filmes de animação computadorizada, conhecida por sua narrativa e tecnologia revolucionárias. A popularidade de Shrek também levou à criação de uma franquia inteira. Ao longo dos anos, foram lançadas 3 sequências principais: Shrek 2 Mois em 2004, Shrek III em 2007 e Shrek para Sempre em 2010. Cada filme deu continuidade à história de Shrek, Fiona, Burro e seu mundo, expandindo o universo com novas aventuras, personagens e jornadas emocionais. Além da série principal, o universo de Shrek também se expandiu por meio de filmes spin-off. Gato de Botas foi lançado em 2011, focando no personagem favorito dos fãs dos filmes originais, e teve sua continuação em 2022 com Gato de Botas 2, O Último Pedido, que trouxe o personagem de volta em uma aventura inédita e moderna. Ainda mais projetos, incluindo Shrek 5A, têm sido discutidos e estão atualmente em desenvolvimento, demonstrando que a franquia mantém uma forte presença mesmo anos depois. Com o passar do tempo,
Shrek passou a ser visto como muito mais do que apenas uma comédia de animação popular. Hoje, é amplamente considerado um dos filmes de animação mais influentes da década de 2000 e um dos maiores filmes de animação já realizados, graças ao seu impacto na narrativa, no humor e no estilo de animação. Sua importância cultural foi oficialmente reconhecida em 2020, quando a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou Shrek para ser preservado no Registro Nacional de Filmes. Isso o tornou o primeiro filme de animação do século XXI a receber tal honraria, confirmando seu valor duradouro como uma peça significativa da história do cinema. Em última análise, Shrek não apenas contou um conto de fadas, ele transformou a maneira como os contos de fadas e os filmes de animação em geral seriam contados pelas gerações futuras. Shrek é um ogro solitário e antissocial, que não deseja nada mais do que viver em total paz em seu pântano. Ele aprecia o silêncio, o isolamento e até sente uma estranha satisfação em espantar qualquer um que ouse invadir seu território. Para ele, o pântano não é apenas uma casa, é um refúgio seguro, distante de um mundo que não o compreende. Mas tudo muda um dia, quando sua rotina pacífica é subitamente interrompida. Enquanto seguia sua vida, Shrek acaba, sem querer, salvando um burro muito falante e excessivamente amigável de um grupo de soldados. Em vez de demonstrar gratidão e ir embora, o burro apega-se a ele imediatamente e recusa-se a partir. Para a grande frustração de Shrek, o burro começa a segui-lo por toda parte, falando sem parar e invadindo justamente a solidão que Shrek mais valoriza. O que Shrek não sabe a princípio é que o burro não é um animal errante qualquer. Ele é uma das muitas criaturas de contos de fadas que foram forçadas a deixar seus lares. O governante de Duloc, Lord Farquaad, uma figura de baixa estatura, porém poderosa e controladora, tem exilado todos os seres mágicos de seu reino. Seu objetivo é criar uma terra perfeitamente limpa, ordeira e bela, livre de qualquer caos típico dos contos de fadas. No entanto, em vez de encontrarem segurança, essas criaturas deslocadas acabam se instalando acidentalmente no pântano de Shrek, transformando seu lar tranquilo em um refúgio lotado e barulhento. Irritado com essa invasão repentina de seu espaço, Shrek decide que já chega. Ele resolve confrontar Lord Farquaad diretamente e exigir que as criaturas sejam transferidas para outro lugar. Ele quer seu pântano de volta exatamente como era, vazio, silencioso e imperturbado. Apesar de sua relutância, Shrek é forçado a aceitar a companhia de Burro, uma vez que este é o único que realmente sabe o caminho para Duloc. E assim, com um companheiro indesejado ao seu lado, Shrek inicia uma jornada que o levará para longe de seu pântano e muito mais fundo em um mundo do qual ele nunca quis fazer parte. Enquanto isso, no reino de Duloc, Lord Farquaad busca uma maneira de ascender à verdadeira realeza. Sua ambição é simples, mas egoísta. Ele quer se tornar rei. Para ajudá-lo a decidir como alcançar esse objetivo, ele consulta o Espelho Mágico, um objeto místico que revela tudo o que ele precisa saber. O Espelho Mágico explica que Farquaad não poderá se tornar rei a menos que se case com uma princesa. Ele lhe apresenta 3 opções possíveis, cada uma representando um caminho em potencial para a realeza. Após considerá-las, Farquaad escolhe a princesa Fiona, uma misteriosa figura real que se encontra aprisionada, bem longe dali, em um castelo fortemente vigiado. Mas há um problema. O castelo onde Fiona está detida é protegido por um dragão aterrorizante, o que torna a missão de resgate extremamente perigosa. Farquaad, mais preocupado com poder e aparências do que com bravura, não tem a menor intenção de arriscar a própria vida. Em vez disso, ele elabora um plano. Ele organiza um grande torneio, prometendo que o vencedor receberá a honra de resgatar a princesa Fiona em seu nome. Na realidade, não se trata de honra alguma.
É apenas uma tarefa perigosa que ele deseja que outra pessoa execute por ele. Pouco depois, Shrek e o burro chegam a Duloc, ainda a caminho para confrontar Farquaad a respeito das criaturas de contos de fadas que vivem no pântano. Mas a chegada deles muda tudo. Ao ver em Shrek um forasteiro poderoso e incomum, Farquaad enxerga uma oportunidade. Ele anuncia que o vencedor do torneio terá a chance de matar Shrek. A multidão vai à loucura, e os cavaleiros se preparam para a batalha. No entanto, Shrek revela-se muito mais forte e capaz do que o esperado. Ao lado do burro, ele derrota facilmente os cavaleiros de Farquaad, transformando o que deveria ser uma competição séria em um caos total. Em vez de ficar furioso, Farquaad fica impressionado, de uma maneira distorcida. Ao testemunhar a força de Shrek, ele muda rapidamente seu plano. Em vez de puni-lo, ele declara Shrek o campeão do torneio. Então, ele faz sua proposta. Se Shrek concordar em resgatar a princesa Fiona do castelo guardado pelo dragão, Farquaad finalmente removerá todas as criaturas de contos de fadas do pântano de Shrek e lhe devolverá o seu lar. Relutantemente, Shrek concorda, partindo para mais uma missão. Uma que o levará a se aprofundar ainda mais no perigo e que, sem que ele saiba, começará a mudar sua vida de maneiras que ele jamais esperou. Shrek e Burro continuam sua jornada rumo ao castelo remoto onde a princesa Fiona está aprisionada. O caminho é perigoso e repleto de incertezas, mas eles seguem em frente, cientes de que não tem outra escolha se Shrek quiser reaver seu pântano. Juntos, eles tentam escapar do castelo e, nesse processo, resgatam Burro, que acaba se envolvendo em uma situação inesperada por conta própria. Revela-se que o dragão é, na verdade, fêmea, e em uma reviravolta surpreendente, ela desenvolveu sentimentos românticos por Burro, acrescentando ainda mais caos à fuga do grupo. Assim que finalmente conseguem fugir do castelo, Fiona fica chocada quando Shrek remove seu capacete e revela sua verdadeira identidade como um ogro. Esperando um príncipe heróico tradicional, ela se depara, em vez disso, com a realidade da aparência de seu salvador. Recusando-se a aceitar a situação, Fiona insiste que não irá para Duloc, a menos que o próprio Lord Farquaad venha salvá-la. No entanto, Shrek ignora seu protesto e insiste em levá-la consigo, continuando a jornada apesar da resistência dela. Naquela noite, após montarem acampamento, o grupo descansa perto de uma caverna tranquila. Fiona permanece sozinha lá dentro, separada de Shrek e do burro. Em um momento de honestidade, Shrek se abre com o burro e confessa a verdade sobre si mesmo. Ele explica que se tornou distante e antissocial, porque passou a vida sendo julgado e rejeitado por sua aparência. Com o tempo, parou de esperar bondade dos outros e escolheu o isolamento. Sem que ele saiba, Fiona ouve essa confissão. Ouvir a vulnerabilidade de Shrek começa a mudar algo dentro dela. Sua atitude se suaviza, e ela passa a vê-lo sob uma luz diferente. Não apenas como um ogro, mas como alguém que foi ferido e incompreendido. No dia seguinte, a jornada deles toma outro rumo inesperado quando Robin Hood e sua trupe de homens alegres aparecem e começam a assediá-los. No entanto, Fiona surpreende a todos ao derrotá-los sem esforço em combate físico, revelando ser muito mais capaz e forte do que qualquer um imaginava. Shrek a observa com espanto. Em vez de medo ou julgamento, ele sente admiração. Pela primeira vez, ele vê Fiona não apenas como a princesa que foi enviado para resgatar, mas como alguém poderosa, independente e real. À medida que continuam viajando juntos, algo começa a mudar entre eles. Lenta e naturalmente, Shrek e Fiona começam a desenvolver sentimentos genuínos um pelo outro, construídos não sobre aparências ou expectativas, mas sobre compreensão, lutas compartilhadas e uma conexão inesperada. Conforme Shrek, o burro e Fiona se aproximam de Duloc, a jornada começa a parecer mais pesada, carregada de emoções não ditas e mal-entendidos crescentes.
O laço que se forma entre eles é real, mas frágil, construído sobre sentimentos que nenhum dos dois compreende totalmente ainda. Naquela noite, Fiona escolhe ficar dentro de um moinho de vento para descansar sozinha. Ao cair da noite, o burro descobre acidentalmente algo extraordinário. Fiona já não é humana. Transformou-se em uma ogra. A princípio, ela se mostra assustada e hesitante, mas, com o tempo, acaba se abrindo. Fiona revela a verdade que carrega desde a infância. Ela foi amaldiçoada há muito tempo. De dia, ela tem a aparência de uma princesa. À noite, porém, transforma-se em uma ogra. É um segredo doloroso que ela escondeu do mundo por toda a sua vida. Ela também explica da esperança a qual ainda se apega. A de que apenas o primeiro beijo do amor verdadeiro poderá quebrar a maldição e permitir que ela permaneça em sua verdadeira forma permanentemente. Contudo, ela profere essas palavras não com certeza, mas com anseio, como se já não tivesse certeza do que, de fato, significa verdadeira forma. Enquanto isso, lá fora, Shrek se prepara para, finalmente, expressar seus sentimentos a Fiona. Depois de tudo o que viveram juntos, ele passou a acreditar que eles se compreendem de uma maneira que ninguém mais jamais compreendeu. Mas, justamente quando reúne a coragem para falar, ele ouve Fiona falando sobre si mesma, referindo-se à sua forma transformada como uma fera feia. Shrek interpreta mal as palavras dela instantaneamente. Ele acredita que ela está falando dele. Sentindo-se rejeitado e humilhado, ele fica irado e magoado. Em vez de confessar seus sentimentos, ele se fecha emocionalmente e se distancia. Sem dar qualquer explicação, ele parte abruptamente e retorna a Duloc na manhã seguinte, acompanhado de Lord Farquaad. Fiona, confusa e profundamente ferida pela súbita mudança de comportamento de Shrek, não compreende o que deu errado. Sentindo-se abandonada e pressionada pelas circunstâncias, ela aceita, relutante, o pedido de casamento de Farquaad. Ela chega até a solicitar que o casamento ocorra imediatamente, antes do pôr do sol, como se tentasse escapar da confusão emocional que a cerca. Shrek, por sua vez, retorna sozinho ao seu pântano. Mas, em vez da paz que outrora almejava, ele encontra o vazio. Sem Fiona, tudo parece oco. Pela primeira vez, ele percebe que o isolamento já não lhe traz conforto, traz-lhe uma sensação de perda. Burro logo chega e confronta Shrek. Ele o critica por tirar conclusões precipitadas, sem compreender a verdade completa dos fatos. Embora Burro não revele o segredo de Fiona, ele deixa claro que ela não estava falando de Shrek quando proferiu aquelas palavras. Lentamente, Shrek começa a compreender que interpretou tudo mal. O arrependimento toma o lugar da raiva. A distância transforma-se em lucidez. Os dois se reconciliam, restaurando sua amizade. Determinado a reparar o erro antes que seja tarde demais, Burro invoca a dragão, com quem havia criado um vínculo inesperado momentos antes. Agora reunidos e agindo em conjunto, Shrek e Burro cavalgam a dragão rumo a Duloc, numa corrida contra o tempo. O objetivo deles é claro: chegar ao casamento antes que Fiona fique atrelada a um futuro construído sobre um mal-entendido, em vez de sobre a verdade. E, para Shrek, já não se trata apenas de salvar um pântano. Trata-se de não perder alguém por quem ele passou a nutrir um carinho verdadeiro. Exatamente quando a cerimônia de casamento de Fiona com Lord Farquaad atinge seus momentos finais, as portas se escancaram subitamente. Tudo se detém. Shrek chega. Diante de todos, ele interrompe a cerimônia, já não disposto a permanecer em silêncio ou a ir embora. Com genuína emoção e urgência, ele fala honestamente sobre o que sente por Fiona, não como uma tarefa a cumprir, não como um erro, mas como alguém por quem ele realmente se importa. Nesse exato instante, o sol começa a se pôr. À medida que a luz do dia se esvai, a maldição há muito oculta de Fiona se manifesta diante de toda a multidão. Ela se transforma em uma ogra.
revelando sua verdadeira forma a todos os presentes. A reação é imediata e cruel. Farquaad, enojado e furioso, a rejeita por completo. Em vez de enxergar sua humanidade, ele vê apenas o que considera uma imperfeição. Tomado pela ira, ele ordena a execução de Shrek e determina que Fiona seja trancafiada novamente. Com um orgulho distorcido, chega até a autoproclamar-se rei, como se tudo tivesse ocorrido exatamente conforme seu plano. Mas, antes que qualquer ordem possa ser cumprida, o caos irrompe. O dragão invade a cena subitamente, rompendo as paredes do castelo com uma força tremenda. E montado nela está o burro. Em uma reviravolta selvagem e inesperada, eles intervêm exatamente no momento certo. O dragão vira a situação de cabeça para baixo num instante, acabando por devorar Farquaad e pôr fim ao seu reinado num piscar de olhos. Com a ameaça eliminada, o silêncio recai sobre o caos. Shrek e Fiona estão finalmente a sós. Tomados pela emoção, eles compartilham um beijo. Nesse instante, a maldição de Fiona é quebrada. Não pela alteração de sua aparência exterior, mas por libertá-la da incerteza que carregou por tanto tempo. No entanto, mesmo após a magia se dissipar, ela permanece uma ogra. Shrek a tranquiliza gentilmente, garantindo que nada mudou na maneira como ele a vê. Para ele, ela continua linda, não por se encaixar em qualquer expectativa, mas por quem ela verdadeiramente é. Com tudo finalmente resolvido, Shrek e Fiona se casam no pântano, cercados pelas criaturas dos contos de fadas que agora celebram sua liberdade e seu novo começo. Finalmente, em vez de isolamento e rejeição, o pântano torna-se um lugar de alegria, pertencimento e aceitação. E juntos, Shrek e Fiona partem para a lua de mel, não mais presos a expectativas, mas unidos pela compreensão e pelo amor. O elenco principal de dublagem de Shrek, 2001, dá vida aos personagens com personalidades distintas e atuações memoráveis. Mike Myers dubla Shrek, o ogro rabugento, mas de bom coração, que prefere a solidão em seu pântano, mas que, aos poucos, descobre a companhia e o amor. Myers também faz vozes adicionais, incluindo a de um dos 3 ratos cegos, acrescentando pequenos toques cômicos ao longo do filme. Ed Murphy dubla o burro, o companheiro enérgico, tagarela e leal de Shrek. O humor constante, a honestidade emocional e a simpatia inesgotável do burro tornam-se alguns dos elementos mais icônicos do filme. Cameron Diaz dubla a princesa Fiona, uma princesa independente e de personalidade forte, que carrega uma maldição mágica que a transforma em uma ogra durante a noite. Sua personagem mescla força, vulnerabilidade e humor, ao redefinir o que significa ser uma princesa de contos de fadas. John Lithgow dubla Lord Farquaad, o governante ambicioso e controlador de Duloc. Apesar de sua baixa estatura, ele possui uma personalidade dominadora e está determinado a remodelar seu reino para que se ajuste ao seu ideal de perfeição, custe o que custar. Juntos, esse elenco cria o núcleo emocional e a energia cômica do filme, tornando Shrek uma obra divertida e memorável para gerações. O elenco de dublagem coadjuvante de Shrek acrescenta ainda mais humor, personalidade e paródia de contos de fadas ao universo do filme. Vincent Cassel dubla o Monsieur Robin Hood, uma versão extravagante e musical do clássico Fora da Lei. Nesta releitura, Robin Hood lidera um grupo de homens alegres que parecem mais teatrais do que heróicos, transformando as tradicionais lendas heróicas em encontros cômicos. Conrad Vernon dubla o Homem Biscoito, frequentemente chamado de Gingy. Apesar de seu tamanho diminuto, ele é cheio de atitude, sagacidade e uma surpreendente resistência. Vernon também empresta sua voz a Geppetto, acrescentando à trama mais um personagem familiar dos contos de fadas e contribuindo para a releitura lúdica que o filme faz das histórias clássicas.
Chris Miller dá voz ao espelho mágico, um objeto encantado, sarcástico e um tanto dramático, responsável por transmitir informações cruciais ao Lord Farquaad. Miller também dubla Geppetto em algumas versões, além de outros personagens secundários, ajudando a enriquecer o pano de fundo cômico da história. Cody Cameron dubla Pinóquio, o boneco de madeira que sofre com o hábito de contar mentiras devido ao seu nariz que não para de crescer, bem como os três porquinhos, que surgem como parte do grupo de refugiados de contos de fadas que vivem no pântano de Shrek. A presença desses personagens agrega tanto humor quanto familiaridade, ao mesmo tempo em que contribui para o tema mais amplo dos personagens de contos de fadas deslocados de seus mundos de origem. Juntas, essas atuações coadjuvantes ajudam a construir o mundo único do filme. Um mundo onde figuras clássicas dos contos de fadas são reimaginadas com humor, ironia e um toque moderno, apoiando a história principal com uma energia cômica constante e uma reinterpretação criativa. O elenco de apoio de Shrek também inclui várias atuações de voz memoráveis, que acrescentam profundidade, comédia e textura ao mundo dos contos de fadas. Simon J. Smith dá voz a um dos ratos cegos, personagens pequenos, mas cheios de vida, que aparecem em meio às muitas criaturas de contos de fadas deslocadas de seus lares. A presença deles adiciona breves momentos de humor e comédia visual ao longo do filme. Christopher Knights realiza múltiplas dublagens, incluindo a de Thelonious, um dos carrascos pouco inteligentes de Lord Farquaad, bem como a de outro dos três ratos cegos. Suas atuações ajudam a destacar a abordagem lúdica do filme em relação às figuras clássicas dos contos de fadas, frequentemente transformando-as em personagens cômicos de fundo, com personalidades exageradas. Aaron Warner dá voz ao Lobo Mau, reimaginado de uma maneira humorística e inesperada. Em vez de ser puramente aterrorizante, essa versão do lobo é mais descontraída e até cativante, subvertendo as expectativas tradicionais dos contos de fadas, mas mantendo, ainda assim, um toque de mistério. Jim Cummings dá voz ao Capitão da Guarda, uma figura rigorosa e autoritária que serve sob o comando de Lord Farquaad. Seu personagem ajuda a reforçar o controle de Farquaad sobre Duloc, aparecendo frequentemente em momentos nos quais a ordem e a autoridade entram em choque com o caos trazido pelas criaturas dos contos de fadas. Juntas, essas atuações enriquecem o mundo de Shrek, preenchendo-o com personagens familiares dos contos de fadas, reimaginados de maneiras cômicas e surpreendentes. Elas ajudam a fazer com que o universo do filme pareça vivo, caótico e repleto de personalidade, apoiando a história principal com humor constante e detalhes imaginativos. As vozes coadjuvantes em Shrek continuam a expandir o vasto e caótico mundo de contos de fadas do filme, acrescentando ainda mais humor e personagens familiares, reimaginados de maneiras inusitadas. Kathleen Freeman dá voz à velhinha, uma das muitas figuras de contos de fadas que foram deslocadas de seus lares e forçadas a se refugiar no pântano de Shrek. Sua presença, assim como a de muitos outros, reflete a abordagem cômica do filme em relação aos personagens clássicos dos livros de histórias, que são subitamente lançados em uma situação dura e de mundo real. Andrew Adamson, um dos diretores do filme, também dá voz ao mascote de Duloc, a figura animada excessivamente alegre e rigidamente controlada, que recebe os visitantes no reino de Lord Farquaad. O mascote representa a perfeição artificial de Duloc, com sua ordem rigorosa e felicidade forçada, ocultando uma nuance mais inquietante. Bob Block dá voz ao bebê urso, um membro da família dos três ursos. Seu personagem aparece entre as criaturas dos contos de fadas, contribuindo para a presença humorística e levemente caótica do grupo no pântano de Shrek. Michael Galasso dá voz a Peter Pan, outra figura familiar dos contos de fadas reimaginada dentro do universo do filme. Assim como muitos outros,
Sua inclusão ajuda a reforçar a ideia de que todos esses personagens conhecidos coexistem em uma versão deslocada e cômica da sociedade tradicional dos contos de fadas. Quando a DreamWorks Pictures estava sendo fundada, o produtor John H. Williams deparou-se com Shrek, após descobrir o livro por meio de seus filhos. Ele compartilhou a obra com o estúdio, e ela imediatamente chamou a atenção do CEO da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. Reconhecendo seu tom inusitado e seu potencial, o estúdio decidiu que valia a pena adaptá-la para um longa-metragem. Ao refletir sobre como o projeto teve início, Williams explicou que a ideia, na verdade, surgiu de uma maneira muito pessoal e inesperada. A proposta inicial, ou pitch, como ele a descreveu, partiu de seus próprios filhos pequenos, em particular, de seu filho que frequentava o jardim de infância, trabalhando em conjunto com o irmão que ainda estava na pré-escola. Ele recordou como, durante uma das leituras do livro Shrek, seu filho mais velho começou a recitar dramaticamente grandes trechos da obra, fingindo que conseguia lê-los com fluência. Aquele momento lúdico revelou a ele algo especial na história. Mesmo sendo adulto, Williams enxergava em Shrek algo além de um simples livro infantil. Para ele, a obra parecia ousada, engraçada e completamente distinta dos contos de fadas tradicionais. Ele descreveu Shrek como algo extravagante, irreverente, iconoclasta e deliberadamente nojento, mas de uma forma que o tornava divertido, em vez de repulsivo. O mais importante é que ele sentia que o personagem possuía um forte potencial cinematográfico. Em sua visão, Shrek já parecia um personagem de cinema. Ele só precisava do filme certo para ganhar vida plenamente. Após a DreamWorks adquirir os direitos, Jeffrey Katzenberg agilizou rapidamente o desenvolvimento ativo de Shrek em novembro de 1995, colocando oficialmente o filme em sua trajetória de produção. Curiosamente, muito antes de a DreamWorks assumir integralmente o projeto, Steven Spielberg já havia considerado adaptar o livro para um filme de animação tradicional, ainda em 1991. Naquela época, antes mesmo de a DreamWorks existir, sua visão inicial imaginava uma versão muito diferente de Shrek. Nesse conceito, Bill Murray estava sendo cotado para dublar Shrek, enquanto Steve Martin interpretaria o burro, conferindo à história um estilo cômico bastante distinto daquele que, por fim, chegou às telas. À medida que a produção na DreamWorks avançava, tensões criativas surgiram rapidamente, especialmente entre os realizadores do filme e Katzenberg. O co-diretor Andrew Adamson estava decidido a não se deixar intimidar pela liderança do estúdio e discordou abertamente de Katzenberg quanto à forma como o filme deveria ser moldado. O principal ponto de conflito residia no tom da obra, especificamente na medida em que Shrek deveria apelar também ao público adulto. Katzenberg desejava que o filme funcionasse tanto para crianças quanto para adultos. Contudo, algumas das ideias de Adamson ultrapassavam os limites esperados. Entre elas, incluíam-se a adição de um humor mais ousado e até mesmo o uso de músicas do Guns N' Roses na trilha sonora. Escolhas que Katzenberg considerou extremas demais para a direção do projeto. Em 1997, Kelly Asbury juntou-se a Adamson como co-diretor, ajudando a conduzir o filme. No entanto, Asbury acabou deixando o projeto um ano depois para trabalhar em Spirit, O Corcel Indomável, 2002. Ele foi substituído pela artista de storyboard, Vicki Jenson, que assumiu o cargo de co-diretora. Asbury retornaria mais tarde para co-dirigir Shrek 2 High Series, mantendo sua ligação com a franquia. Adamson e Jenson optaram por dividir as responsabilidades de direção de forma equitativa, com cada um focando em diferentes etapas do desenvolvimento do filme. Essa estrutura ajudou a equipe de produção a saber exatamente a quem recorrer para decisões criativas específicas e questões relacionadas às sequências.
Como Adamson explicou posteriormente, a colaboração foi intensa, mas produtiva. Ambos os diretores estavam profundamente envolvidos em todos os aspectos do filme, frequentemente sobrepondo suas responsabilidades. Ele descreveu o processo como um esforço compartilhado entre duas personalidades fortes, ambas profundamente empenhadas em controlar e moldar a visão final da obra. Durante o desenvolvimento inicial de Shrek, os realizadores dedicaram muito tempo a experimentar como o mundo da história deveria parecer e qual atmosfera deveria transmitir. Entre 1996 e 1997, foram criados os primeiros esboços conceituais da casa de Shrek utilizando o Photoshop, explorando ideias muito diferentes daquelas que acabaram aparecendo no filme final. Em certo momento, imaginou-se que Shrek vivesse em um lixão próximo a um assentamento humano chamado Wart Creek, enfatizando seu isolamento da sociedade de uma maneira ainda mais dura e perturbadora. Em outro conceito inicial, chegou-se a cogitar que ele vivesse com seus pais, com detalhes bizarros, como o fato de ele guardar peixes em decomposição em seu quarto. Essas ideias acabaram sendo abandonadas à medida que a equipe criativa refinava o tom e a identidade visual do personagem. O personagem do burro também teve uma inspiração na vida real. Ele foi modelado a partir de um burro em miniatura chamado Pericles, também conhecido como Perry, que vivia no Barron Park, em Palo Alto, Califórnia. Nascido em 1994 e falecido em 2025, Perry serviu como referência física para os movimentos e a aparência do burro, ajudando os animadores a conferir realismo ao personagem, apesar de sua personalidade exagerada. A princesa Fiona, por outro lado, passou por um processo de design muito mais extenso. O supervisor de animação Raman Rui explicou que Fiona não foi baseada em nenhuma pessoa real específica. Em vez disso, ela evoluiu por meio de um grande número de esboços experimentais. De fato, Rui criou mais de 100 esculturas de Fiona antes que os diretores chegassem a um consenso sobre o design final, demonstrando o cuidado com que a personagem foi refinada ao longo do tempo. Para moldar o estilo visual do mundo do filme, os diretores de arte também viajaram para diversos locais reais em busca de inspiração. Entre eles, destacam-se o Hearst Castle, na Califórnia, Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, e a região de Dordogne, na França. Cada local contribuiu para influenciar a combinação presente no filme de arquitetura de fantasia medieval e atmosfera de contos de fadas. Especificamente para o pântano de Shrek, o diretor de arte Douglas Rogers buscou inspiração em uma plantação de magnólias localizada em Charleston, na Carolina do Sul. A paisagem natural do local ajudou a definir a mistura única de beleza e decadência do pântano, conferindo-lhe uma sensação de realismo e uma atmosfera envolvente. Durante o planejamento inicial, vários personagens de contos de fadas também foram considerados para inclusão, mas, em última análise, não apareceram no filme final. Entre elas estavam Cachinhos Dourados e a Bela Adormecida, que faziam parte das ideias iniciais antes de a história ser simplificada. Todas essas explorações criativas, esboços, referências do mundo real e conceitos não utilizados demonstram o quanto de experimentação foi empregado na construção do mundo de Shrek, antes que ele se tornasse o filme final que o público conhece hoje. Em vez de tratar os contos de fadas de uma maneira tradicional e romântica, os roteiristas moldaram Shrek como uma paródia dessas mesmas convenções. O filme apropria-se de elementos familiares dos livros de histórias, princesas, dragões, cavaleiros, reinos mágicos, e os reimagina com humor, ironia e uma perspectiva emocional mais realista. Ted Elliott e Terry Rossio começaram a trabalhar no roteiro em 1997, dedicando cerca de 2 anos ao desenvolvimento e ao refinamento da história. Ambos foram também creditados como coprodutores, o que reflete o quão profundamente envolvidos estiveram na formatação do filme, para além da simples escrita dos diálogos.
Uma de suas principais escolhas criativas foi construir os 4 personagens centrais em torno de falhas emocionais, especificamente, respostas desadaptativas a questões de autoestima. Em outras palavras, cada personagem principal lida, à sua própria maneira, com a identidade, a insegurança e a forma como é percebido pelos outros. À medida que a equipe de roteiro da DreamWorks continuava a desenvolver a trama, esses traços centrais de personalidade foram intencionalmente preservados para manter o que os roteiristas chamavam de unidade temática ao longo de todo o filme. Durante o desenvolvimento, houve algumas discussões internas sobre tornar Shrek um personagem mais brando, mais tradicionalmente bondoso, que fosse apenas incompreendido pela sociedade. No entanto, Elliott e Rossio se opuseram veementemente a essa direção. Eles insistiram que Shrek permanecesse um anti-herói misantropo, rabugento, isolado e por vezes até hostil, pois esse contraste era essencial para o humor e a profundidade emocional do filme. Ao manter Shrek como um personagem imperfeito, em vez de puramente simpático, a história adquiriu seu equilíbrio único entre comédia, tensão e, por fim, crescimento emocional. Uma vez estabelecidos esses alicerces narrativos, a produção avançou para sua próxima grande fase: a escalação do elenco, momento em que os personagens finalmente ganhariam suas vozes e personalidades na tela. No início do processo de escalação para Shrek, o papel do personagem título passou por diversas considerações interessantes antes de, finalmente, ser atribuído a Mike Myers. Um dos nomes mais notáveis associados ao papel foi o de Nicolas Cage. Inicialmente, foi-lhe oferecida a oportunidade de dublar Shrek, mas ele recusou. Mais tarde, Cage explicou que sua decisão foi influenciada pela forma como ele seria retratado visualmente na animação, especialmente para o público infantil. Ele sentia que ser representado visualmente como um ogro, mesmo em uma animação, moldaria a percepção que as crianças teriam dele, e ele estava atento a esse impacto. Em uma reflexão posterior, feita em 2013, ele afirmou que se importava profundamente com a maneira como poderia ser visto nesse contexto. Ao mesmo tempo, outros artistas também fizeram testes para o papel. O comediante Ian Bagg também fez uma audição para Shrek, mas acabou não sendo selecionado. Essas decisões iniciais de escalação demonstram o cuidado com que os realizadores estavam moldando não apenas a voz de Shrek, mas toda a identidade do personagem. O papel exigia alguém capaz de equilibrar humor, frustração, vulnerabilidade e personalidade, de uma maneira que estivesse em sintonia com o tom inusitado do filme. Chris Farley foi originalmente escalado para ser a voz de Shrek, desempenhando um papel fundamental na construção do personagem durante as fases iniciais de desenvolvimento. Ele gravou quase todos os diálogos de Shrek, o que significa que uma grande parte da interpretação vocal original do personagem já estava concluída. No entanto, a tragédia se abateu antes que ele pudesse finalizar o projeto, pois Farley faleceu inesperadamente, deixando o papel incompleto. De acordo com o ator David Spade, restava apenas uma pequena quantidade de tempo de gravação. Estima-se que faltavam cerca de 5 dias de trabalho de voz. Após a morte de Farley, a equipe de produção chegou a considerar convidar seu irmão, John Farley, para assumir o posto e gravar as falas restantes. Contudo, John acabou recusando o convite, deixando o papel totalmente vago mais uma vez. Anos mais tarde, em agosto de 2015, um Story Reel, contendo amostras das gravações da versão de Shrek interpretada por Farley, vazou publicamente. Isso proporcionou ao público um vislumbre raro de como o personagem poderia ter soado sob a sua interpretação, oferecendo uma visão alternativa do filme que nunca chegou a se concretizar plenamente. Após o falecimento de Farley, o projeto passou por outro grande ponto de virada. Jeffrey Katzenberg apresentou a ideia do filme a Mike Myers na estreia de O Resgate do Soldado Ryan, 1998. Myers reagiu fortemente ao conceito a princípio, proferindo a famosa frase de que achava que Shrek
era o pior título de merda que já tinha ouvido. Apesar de sua primeira impressão, a DreamWorks posteriormente escalou Myers para o papel. No entanto, Myers insistiu em realizar uma reescrita completa dos diálogos do personagem e de sua abordagem de atuação. Seu objetivo era garantir que nenhum vestígio da versão de Farley permanecesse na interpretação final, permitindo-lhe moldar Shrek inteiramente ao seu próprio estilo. Mais tarde, Myers explicou que aceitou assumir o papel por duas razões principais. Primeiro, ele desejava a oportunidade de trabalhar com Jeffrey Katzenberg. Segundo, sentia-se pessoalmente conectado à mensagem mais profunda da história. Para ele, Shrek tratava em última análise de autoaceitação e de aprender a valorizar a si mesmo, o que conferia ao personagem um significado que ia além da mera comédia ou animação. Depois que Mike Myers concluiu a maior parte de seu trabalho de dublagem para Shrek, ao longo de 1999, o filme já estava em estágio avançado de produção. Nessa fase, uma montagem preliminar do filme lhe foi exibida em fevereiro de 2000, para que pudesse ver como sua atuação se encaixava no universo animado. Ao assistir a essa versão inicial, Myers solicitou uma mudança significativa. Ele pediu para regravar todos os seus diálogos utilizando um sotaque escocês. Essa escolha foi inspirada na maneira como sua mãe falava ao lhe contar histórias para dormir, bem como em sotaques que ele já havia utilizado anteriormente em outros projetos, incluindo Triple X, So I Married an Ex-Murderer e Austin Powers, o agente Bond, The Spy Who Shagged Me. De acordo com os comentários presentes no DVD, Myers havia, de fato, experimentado diferentes estilos vocais antes de optar pelo sotaque escocês. Entre eles, estavam um sotaque no estilo Lothar of the Hill People e até mesmo um sotaque canadense. Contudo, nenhuma dessas alternativas parecia realmente adequada para o personagem. Quando Jeffrey Katzenberg ouviu a versão com sotaque escocês, concordou de imediato que as alterações deveriam ser realizadas. Ele ficou tão impressionado que permitiu que cenas inteiras fossem retrabalhadas para se adequarem à nova direção vocal. Foi noticiado que essa decisão levou a revisões significativas na animação, com Katzenberg chegando a afirmar, certa vez, que eles substituíram cerca de 4 milhões de dólares em animação para se adequar à nova interpretação. Steven Spielberg escreveu pessoalmente para Myers mais tarde, a fim de agradecê-lo por sua dedicação ao papel. Em sua mensagem, Spielberg elogiou a decisão de utilizar o sotaque escocês, afirmando que isso havia aprimorado significativamente o filme e ajudado a dar vida ao personagem de Shrek de uma maneira mais memorável. Durante o estágio inicial de desenvolvimento de Shrek, Jane Ann Garofalo foi originalmente escalada para dublar a princesa Fiona e estava prevista para estrelar ao lado da versão de Shrek interpretada por Chris Farley. Naquela fase, o filme ainda estava tomando forma e muitos dos personagens estavam sendo desenvolvidos de maneira diferente daquela que o público viria a ver no lançamento final. No entanto, Garofalo foi posteriormente removida do projeto antes que o filme entrasse em sua fase final de produção. A decisão nunca lhe foi claramente explicada na época, deixando os motivos por trás de sua saída um tanto obscuros. Anos mais tarde, Garofalo comentou sobre a situação, afirmando que nunca lhe foi dada uma explicação adequada sobre o motivo de ter sido dispensada. Ela especulou com humor sobre possíveis razões, incluindo o tom de sua voz, mas admitiu não saber de fato a causa real, uma vez que ninguém da produção lhe havia dito diretamente. Ela também refletiu, posteriormente, sobre o sucesso que o filme acabou alcançando, fazendo um comentário de tom indiferente e sugerindo que, apesar da popularidade da obra, a situação em si já não tinha importância para ela. Seu envolvimento permanece como parte da história inicial e em constante evolução do elenco do filme, refletindo como Shrek passou por diversas mudanças criativas antes de chegar à sua versão final.
Em certo momento durante seu desenvolvimento inicial, Shrek foi, na verdade, planejado como um filme híbrido, combinando live action e animação. O conceito original envolvia a construção de cenários em miniatura detalhados para os planos de fundo, enquanto os personagens principais seriam criados como figuras geradas por computador e inseridos digitalmente nos ambientes reais, utilizando tecnologia de captura de movimento, motion capture. Para viabilizar isso, a produção realizou experimentos com o sistema de câmeras Expert Vision Hires Falcon 10, projetado para capturar movimentos humanos realistas e traduzi-los em animação digital de personagens. O objetivo era mesclar técnicas de produção cinematográfica física com computação gráfica de ponta, a fim de criar algo visualmente único. O estúdio também empregou softwares de alto desempenho da época, incluindo o Softimage e o Mental Ray, como parte de seu fluxo de trabalho técnico. Uma grande equipe foi reunida para desenvolver e testar essa abordagem, e, após cerca de 1 ano e meio de pesquisa e desenvolvimento, uma sequência de teste completa foi finalmente concluída e exibida em maio de 1997. Após abandonar o conceito híbrido, a DreamWorks mudou de rumo e recorreu à sua parceira de produção, a Pacific Data Images, PDI, que iniciou oficialmente os trabalhos em Shrek em 1998. A PDI ajudou a transformar o filme em uma longa-metragem totalmente animada por computador, moldando o estilo visual final que o público reconhece hoje. Durante esse período, a DreamWorks também trabalhava em outros projetos, como Formiguinhas, My Conway, Ants, e as equipes de produção começaram a compartilhar recursos técnicos entre os filmes. O supervisor de efeitos Ken Billenberg foi designado para iniciar o trabalho de desenvolvimento especificamente para Shrek, ajudando a estabelecer as bases de seu pipeline de animação. A PDI baseou-se fortemente em seus próprios sistemas de software proprietários, incluindo ferramentas como o Fluid Animation System, para criar a movimentação dos personagens e os efeitos ambientais. Ao mesmo tempo, o estúdio também incorporou softwares padrão da indústria para aprimorar elementos específicos. Uma das ferramentas mais importantes foi o Maya, utilizado para tarefas complexas de animação, como a simulação de tecidos e a criação de cabelos para os personagens, notadamente para Fiona e Lord Farquaad. Por meio dessa combinação de testes experimentais, protótipos iniciais mal-sucedidos e ferramentas avançadas de animação computacional, Shrek evoluiu gradualmente de um ambicioso conceito híbrido para o filme digital plenamente realizado que viria a se tornar um marco na história da animação. À medida que a produção de Shrek avançava, a equipe de animação refinava constantemente tanto o design dos personagens quanto a configuração técnica, ajustando frequentemente os sistemas mesmo enquanto as cenas já estavam sendo animadas. Esse processo, flexível porém exigente, permitiu aos realizadores levar o realismo e a expressividade a níveis nunca antes alcançados. O supervisor de animação Raman Rui explicou que o estúdio aprimorou técnicas que já haviam desenvolvido anteriormente em Formiguinhas, Quanity e Ants. Nesse filme anterior, eles criaram um sistema de animação facial que simulava os músculos sob a pele, permitindo que os rostos dos personagens se movessem de maneira mais natural e realista. Para Shrek, eles expandiram essa ideia significativamente, aplicando-a não apenas aos rostos, mas ao corpo inteiro. Isso significava que a presença física de Shrek foi concebida com um realismo em camadas em mente. Por exemplo, quando ele fala, o movimento de sua mandíbula não move apenas a boca. Ele também altera sutilmente as feições circundantes, como a formação de uma papada. Esse efeito foi alcançado simulando as estruturas de gordura e músculo sob a superfície do modelo do personagem. Segundo Ui, acertar esse tipo de detalhe sutil exigiu uma grande quantidade de tempo e experimentação.
Um dos aspectos tecnicamente mais desafiadores do filme foi a animação dos pelos do burro. A equipe precisava garantir que eles se movessem de forma natural e fluida, sem parecerem artificiais ou excessivamente rígidos, evitando o que, em tom de brincadeira, comparavam ao efeito de um Chia Pet. Para solucionar isso, os animadores de superfície desenvolveram sistemas complexos de shaders, com controles de fluxo que permitiam aos pelos se comportarem de maneira realista. Esses controles conferiam aos pelos a capacidade de mudar de direção, se achatar, formar redemoinhos e reagir dinamicamente de acordo com o movimento. Assim que esse sistema foi aperfeiçoado, a equipe de efeitos visuais, liderada por Ken Billenberg, expandiu ainda mais a sua utilização. A mesma tecnologia subjacente utilizada para a pelagem do burro foi adaptada para simular outros elementos naturais e ambientais ao longo do filme. Isso incluiu grama, musgo, pelos faciais, como barbas e sobrancelhas, e até mesmo os fios de tecido nas roupas de Shrek. No entanto, nem todos os sistemas de pelos eram iguais. O cabelo humano exigiu uma abordagem completamente distinta em comparação à pelagem do burro. Ele necessitou de seu próprio sistema de renderização especializado, acompanhado de uma atenção minuciosa, tanto por parte do departamento de iluminação quanto do de efeitos visuais. Isso foi indispensável para se obter um visual verossímil, especialmente sob diferentes condições de iluminação e durante a movimentação dos personagens. Por meio dessas inovações em camadas, que combinavam simulação muscular, sistemas avançados de sombreamento e técnicas especializadas de renderização, a equipe de Shrek construiu gradualmente um mundo visualmente rico, capaz de equilibrar a animação estilizada com níveis surpreendentes de realismo físico.